Olá, boa tarde a todos, como vai? Tudo bem? Então, chegou aqui a nossa 10ª aula, mais uma vez então aqui para dar continuidade ao nosso curso. E hoje nós vamos para a segunda parte do tema Pluralidade das Existências. É continuação, essa é a segunda parte, depois nós encerramos esse bloco, né? Então vamos dando início à nossa aula de hoje. Como sempre, vamos agradecer a Deus por esta bendita oportunidade que Ele nos dá, né? Então, vamos fechando os nossos olhos e vamos pedindo a Jesus, nosso Mestre amado, que esteja conosco mais uma vez. Vamos também agradecendo a oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui reunidos para mais alguns minutos de conhecimento e de informação. Rogando sempre a equipe espiritual do Básico 1 do Vespertino, que nos assiste, que nos dê a sustentação para que a nossa aula transcorra com muita informação. Que Jesus nos abençoe agora e sempre, que assim seja. Então, queridos companheirinhos, nós vamos dando início então a nossa segundo tópico da pluralidade das existências. E nós vamos começar pelo sexo dos espíritos. Então é o seguinte, na verdade, espírito ou espírito não tem sexo, ok? Não tem sexo. O sexo, ele está ligado à nossa parte orgânica, à nossa parte física, para a reencarnação. Porque aqui é que nós vamos procriar, que nós vamos dar oportunidade de novos espíritos reencarnarem através da carne, porque o espírito precisa do corpo para vir até aqui e fazer as suas incursões na carne para poder evoluir, certo? Então, na verdade, o espírito ele não tem sexo. Quem tem sexo é a parte orgânica. O sexo está ligado à parte física, à parte orgânica, certo? Na constituição física. Entre os espíritos, na verdade, existe amor, simpatia, afinidade, né, de sentimentos. Isso é que é a união entre os espíritos, mas a parte sexual, mesmo falando, ela está aqui na parte dos encarnados. Então, é através do reencarne que a reencarnação, né, o nascimento através da carne possibilita aos espíritos que retornem aqui para fazer as suas jornadas. Então, acho que fica bem claro essa informação, que o espírito, aquele criado por Deus, aquela flama, né, aquele clarão, ele não tem realmente sexo. O sexo está na parte física, na parte orgânica, né? Quando estamos aqui na Terra encarnados, né? E é indiferente para o espírito se ele nasce homem ou se ele nasce mulher. Não, para ele é indiferente, né? Tudo depende, na verdade, das provas que ele tenha que passar, né? Como foi o seu plano de reencarnação? Pelo que ele vai ter que passar, quais são as provas que ele vai ser submetido, né? Que tipos de expiações também que ele vai ter que passar. Aí, colocando isso, ele então decide qual é a melhor forma para que ele se saia bem, porque a encarnação é uma oportunidade que tem que se tirar proveito. Então tem que pensar em tudo, tem que se pensar em tudo, inclusive se ele quer vir como homem ou como mulher, para que ele se saia o melhor possível. Então, para o espírito é indiferente. O foco do espírito está na evolução, na evolução. Então, para ele, se for melhor vir como homem, ele vai vir como homem, se for melhor para ele vai vir como mulher, né? Isso não tem o menor problema. E o espírito também faz parte do progresso espiritual, o espírito passar por todas as experiências, riqueza, pobreza, né, miséria, doença, rico, por todo poder, inclusive passar pela experiência de ser homem e de ser mulher. Por quê?
Porque as experiências são diferentes, né? A constituição física do homem é uma, a constituição física da mulher é outra, e a constituição psicológica também, emocional também é diferente, e o espírito precisa conhecer todo esse complexo. Ele tem que desenvolver em todos os ângulos. Veja bem, a mulher tem uma constituição mais delicada, ela é preparada para a procriação, para atender às necessidades da sua família, ela é mais dócil, ela tem o poder de gestar, amamentar, cuidar. Então, ela tem esse lado mais emocional, a característica feminina, tá? A característica feminina no geral. A característica masculina tem um corpo mais avantajado, uma musculatura mais definida, ele vem preparado para as agruras, né? Para o trabalho pesado, por aquela parte mais difícil. Então, o espírito, ele tem que passar pela experiência, ora dessa doçura e ora desse coisa mais rude, vamos dizer assim. Eu estou falando de características, ok? Femininas e masculinas. Então, o espírito, ele tem que desenvolver esses dois lados, porque na verdade o espírito é uma coisa só, e ele tem que passar por tudo. Ele, para chegar à plenitude, à evolução máxima, o espírito tem que estar completo de todas as maneiras, intelectualmente, moralmente, emocionalmente. Ele tem que ter experimentado todas as sensações, todas as emoções, sentido todas as percepções. Para isso, há necessidade de, ora, ele experienciar na carne a posição de uma mulher perante a sociedade, e ora ele experiencia na carne a situação de um homem perante a sociedade. E essa experiência, homem e mulher, ou seja, feminino e masculino, ela só acontece aqui, na Terra, quando encarnado. Então, vocês vejam como é importante o espírito ter dentro dele o desenvolvimento nas duas facetas, nem pendendo para uma e nem pendendo para outra. O espírito, quando ele atinge a purificação, ele está completo em todos os sentidos. Então, é muito importante essa situação que ele passa, ora homem, ora mulher, para ele se completar de uma maneira integral. Seria o espírito na sua integralidade, ok? Então, para o espírito é indiferente se ele vem homem ou se ele é mulher, porque o propósito dele realmente é alcançar o objetivo dele. É quitar as suas dívidas, passar bem pelas suas provas, para não ter perigo dele ter recaída, dele não conseguir atingir os objetivos e pôr a perder uma encarnação. Então, para ele, isso é um detalhe, porque ele está focado num outro objetivo que é muito maior do que o sexo que ele vai portar aqui. O que é importante para ele é fazer o que ele veio para fazer, voltar com tudo feito, como ele planejou, né? Então, para poder ter uma visão, um progresso espiritual, o sentido do homem e da mulher, ele é mais apropriado nas situações que ele precisa mais. Então, se ele precisa desenvolver mais a sensibilidade, porque o espírito puro é sensível, né? Então, se ele precisa dessa sensibilidade, desenvolver um pouco mais, ele vai vir para experienciar essa sensibilidade. E ao mesmo tempo ele precisa ser austero, firme, porque vocês veem, Emmanuel, quando falava com o Chico Xavier, ele tinha um equilíbrio. Na hora de elogiar, ele elogiava, na hora de pegar no pé do Chico, ele também pegava, ou seja, ele não tendia. O espírito, ele não tem tendência, ele é único. Então, é por isso que é importante, né? Para nós aqui embaixo, nossa, é toda uma diferença, nossa, a gente repara em tudo. Para o espírito, não, no espírito isso aí é detalhe, como eu falei, né?
Então, passando, eu acho que deu para entender bem essa parte do sexo nos espíritos, né? Eles então não têm sexo. Quem tem sexo é a matéria e para fins de procriação e desenvolvimento de percepções, sensibilidades dos espíritos, para eles terem uma formação completa, experienciando todas as variantes que a reencarnação na matéria possa oferecer a eles, tá? Então não tem preferência. Posto isso, vamos falar agora do parentesco e filiação, que é o segundo tópico, que eu sei que vocês leram, né? Eu sei que vocês leram. Então, parentesco e filiação é uma coisa que para nós aqui encarnados é muito importante, né? Parente é parente, desconhecido é desconhecido, né? A filiação, se é muito importante. Nós nos fechamos às vezes em grupinhos, principalmente de família, né? E muita coisa acontece por conta disso. Então, nós vamos falar sobre isso agora, alguns tópicos sobre isso, né? Então, na verdade, existem dois gêneros de família, tá? Aqui, quando nós estamos encarnados, tem a família corporal, consanguínea, né? E tem o outro lado, que é a espiritual, a família espiritual, que é aquela quando nós retornamos para o plano espiritual, nós por afinidade já vamos ao encontro dela. E muitas vezes não eram aqueles espíritos que estavam conosco, né? A gente vem aqui para fazer provas, para fazer testes, tarefas, então nem sempre a gente vai poder estar cercado de todos aqueles que a gente gostaria, né? Então, por isso que existem dois tipos de família. Aqui embaixo existe a família consanguínea, né? Que nós herdamos, hereditário, do corpo, só ligado ao corpo. E por outro lado, nós temos a família espiritual, que são aqueles espíritos que nós somos muito chegados uns aos outros, que tem uma simpatia entre eles, né? Então, tem o elo carnal, material, quando estamos aqui, e tem o elo espiritual, que é a nossa família por afinidade, pelo coração, né? Que nós escolhemos, aqueles espíritos que nós escolhemos, que nós temos afinidade. Se bem a gente fala escolhemos em termos, porque para ser espírito perfeito, nós temos que amar a humanidade como um todo. Não existe essa de que é meu, é do meu lado, do seu lado, né? Espírito puro ama a todos, como Jesus falou, amar ao próximo como você se ama. Então não tem divisão, não tem preferência, ok? Então existem, na verdade, dois tipos de família: a do corpo, a do sangue, e a da parte espiritual, né? A doutrina da reencarnação, que nós vemos, já estamos vindo falando dela, algumas aulas, né? Essa bendita, maravilhosa, né? Lei da reencarnação, ela, na verdade, muitas pessoas acham que através da reencarnação se destrói os laços de família. Mas, na verdade, não. Se ampliam os laços de família. Sabe por quê? As pessoas que não admitem a reencarnação, elas argumentam que, poxa vida, se eu nasço tantas vezes e morro tantas vezes, cada vez que eu venho para cá, eu tenho um pai e uma mãe diferente? Não, eu quero aquele meu pai e aquela minha mãe para sempre. É meu pai e minha mãe, acabou. Esse negócio de cada vez que eu vim tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, que negócio é esse? Mas é aí que está a chave do negócio. Como é que nós vamos amar a humanidade se nós passarmos a nossa eternidade só naquele grupinho pequenininho? Nós precisamos expandir. É aí que a doutrina da reencarnação diz que não vem destruir os laços de família. Muito pelo contrário, vem expandir. Porque, olha, se nós pensarmos, quantas vezes nós já reencarnamos? Quantas vezes, quantos irmãos, quantos pais, quantas mães, quantos avós? E nós não amamos? Não tem na família sempre aqueles que nós amamos? Então, olha, quantos espíritos nós já amamos? Porque geralmente a família, né? A família pode brigar, mas a família é a família. É que nem a mãe.
Ela pode bater no filho, matar o filho, mas ai de quem venha encostar no filho dela. Não é? É aquele amor, por mais que o filho dê trabalho, é aquele amor, né, que nem a gente tem pela mãe, pelo pai. Pode ser que às vezes não tenha uma certa afinidade, mas tem aquele carinho, tem aquela ligação. E é exatamente aí, nesse carinho, nessas ligações, que nós vamos nos apegando às pessoas e vamos passando a gostar delas, e assim nós vamos estendendo o número de pessoas que nós vamos amando. Então imaginem só quantos pais, quantas mães, quantos filhos nós já tivemos e como nós aprendemos a amar esses irmãos. Hoje são irmãos, irmãos amados. Então, Deus fez certo, porque nós estamos expandindo o nosso amor. A cada encarnação, nós vamos pondo mais gente nesse círculo de amor incondicional. Então, olha como a doutrina da reencarnação, ela vem desmentir esse negócio de que quebra os laços de família. Não, não quebra. Amplia, aumenta. Você passa a se dedicar ao maior número de pessoas. Você desencarna e cada vez que você chega lá em cima, o número de pessoas que você aprendeu a amar vai aumentando. Não importa, eles foram pais aqui, foram filhos, foram irmãos, mas são espíritos que nós amamos incondicionalmente. Não tem aquele rótulo, eu gosto porque é meu pai, eu gosto porque é minha mãe, eu gosto porque é meu filho. Não, nós vamos ver que, puxa, passamos a amar irmãos. Vocês lembram que tem uma passagem no Evangelho que Jesus estava em uma casa fazendo sempre as explicações que ele fazia, e aí chegou alguém e falou assim: olha, mestre, aí fora está sua mãe e seus irmãos. E aí Jesus aproveitou aquela deixa e fez uma pergunta geral que calou todo mundo: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Ele falou: em verdade eu vos digo que todos nós somos irmãos. Né? Não tem essa passagem? Então Jesus já deu uma dica aí. A humanidade é a nossa família. Na humanidade nós temos as nossas mães, nós temos os nossos irmãos. Entendeu como é que é? Jesus já falou isso naquele tempo. É fato que ninguém ali deve ter entendido o que ele quis dizer. Mas hoje, através da doutrina, nós sabemos que nós temos que aprender a amar a humanidade. E se nós ficarmos num círculo de vai e volta com o mesmo pai, com a mesma mãe, com o mesmo irmão, nós não vamos sair disso, nós não vamos aumentar nunca. Nós não vamos evoluir no quesito mais importante, que é a lei do amor. Por isso que é necessário que nós tenhamos esses espíritos, essas pessoas à nossa volta, com esses títulos, porque é assim que tem que ser. Deus é muito sábio, né? Ele nos coloca um do lado do outro numa configuração tal, e quando a gente chega no plano espiritual, que nós sabemos que lá não tem esse negócio de pai e mãe, mas na próxima encarnação você vai ter outros. E quando você volta, você está gostando de mais gente, conheceu mais gente, está se dedicando a mais gente, mais espíritos estão se preocupando com você, mais mães você ganhou. Já pensou? Que maravilha! Nós termos assim um contato com os nossos amigos espirituais numa base de amor, como se fosse pai e filhos. É uma coisa indescritível, né? É uma coisa maravilhosa. Pois então, o dogma da reencarnação nos dá essa possibilidade, né? E também serve para que nós possamos estreitar laços com aquelas pessoas que nós às vezes temos desavenças, inimigos, inimizades. Olha como Deus é esperto, né? Então tem a família aqui, aí nós temos um inimigo de várias encarnações, e não adianta que não tem jeito, não tem jeito. Aí a gente vem, nasce aqui como homem ou como mulher, e recebe aquele espírito como filho. Como chega aqui nós não lembramos de nada, e a gente vê aquele bebê chorando, precisando ser agasalhado, precisando ser alimentado.
a gente se derrete. Você pega aquilo, é meu filho, e você protege, você alimenta, e você cuida quando está doente, e que nem eu falei, e ai de quem colocar a mão no filho da gente, a gente não pode. Então você desenvolve o amor. Aquele espírito vai progredindo na sua mão, ele vai crescendo, você vai aprendendo que ele tem defeitos, você vai vendo que tem muitas virtudes e você cria aquele laço. E quando chega no plano espiritual, aí um fala para o outro, nossa, você que era meu pai, minha mãe, nossa, e você que era nosso filho? E aí quebrou aquele círculo de ódio, né, de antipatia, quebrou. Porque a mãe e aquele pai acabou vendo naquele espírito um lado que só via como inimigo. De repente viu as qualidades. E falou, poxa vida, você quer saber? Vamos deixar pra lá, né? Poxa vida, eu conheci melhor você é um cara legal. Nossa, você foi uma mãe tão boa pra mim, você foi um pai tão bom. E aí, aquele ódio todo, aquela inimizade, desmancha. Olha como Deus é bom, né? Então, existem várias facetas para que nós tenhamos certeza absoluta de que o dogma da reencarnação, a lei da reencarnação, não vem para quebrar os laços familiares. Muito pelo contrário, a reencarnação agrega, aproxima, resolve questões que poderiam ficar séculos para serem resolvidas, porque ninguém dá o braço a torcer e você ia levar aquele inimigo para sempre. Você já pensou a quantidade de inimigos que nós íamos fazer se não houvesse essa possibilidade de quebrar esse círculo, tendo nos braços um inimigo que de repente a gente ama de paixão e acaba encontrando nele outras facetas, outras qualidades que a gente fala, puxa, tá vendo? Nossa, não, aqui tem uma pessoa boa. Porque quando a gente odeia o outro, a gente não vê qualidade. A gente não vê nada de bom. Você olha para a pessoa, você já não gosta, você já não quer, né? Você nem procura ver o que aquela pessoa tem de bom. Você se fecha naquela sua ideia de que você não quer e ponto. Então, se Deus não fizesse isso, não colocasse nas nossas mãos, nos nossos braços, né? Seria difícil para nós quebrarmos isso. E aí nós estamos no esquecimento, fica mais fácil, e nós acabamos descobrindo ali um amigo, e que nas próximas reencarnações vai havendo mais proximidade, e daqui a pouco nós temos ali, nós estamos amando os nossos inimigos. Inimigo ontem, né? Um amigo querido, que através da reencarnação eu consegui inverter os papéis. Então, nós temos aí a reencarnação aproximando os laços de família e não destruindo, como se falam, né? E os verdadeiros laços de família, então, são não são os da consanguinidade, mas são, então, os da simpatia, da comunhão de pensamento. Olha aí. Porque se fosse sem a reencarnação, nós ficaríamos só com aquele grupinho de espíritos simpáticos, né? E quando estivéssemos lá. Quando estivéssemos aqui, aquele grupinho estreito, aquela célula familiar por causa do sangue. E o sangue fala mais alto. O que fala mais alto é o amor. É o amor. Porque você vai desencarnar. E depois aí, essa história do sangue vai ficar aqui embaixo. E aí você vai se ver frente a frente com aquele espírito, né? Com aquela alma. E aí você vai ver o que restou dali? O entendimento, o amor. Então, os verdadeiros laços de família não são os daqui, de sangue, são os da espiritualidade. Que sim, a gente pode ter também junto aqui na nossa família, e até os espíritos até gostam de formar famílias com aqueles que eles já gostam e introduzindo os inimigos ou aqueles que a gente não tem tanta simpatia para ver se a gente conserta a situação. Mas os verdadeiros são os laços espirituais. Por quê? Porque onde que é a nossa casa? É aqui? Onde nós passamos a maior parte da eternidade? É lá.
Aqui é um tempo mínimo. Nós vemos aqui, montamos uma família, sai briga ou se amam, enfim, volta. E aí é que a gente vai ver quem é quem e o que aconteceu. E lá que nós vamos ficar muito tempo. E nós vamos ter tempo para pensar que o tempinho que passa aqui embaixo, nós temos que aproveitar para resolver sim o que tivermos que resolver. Porque é lá em cima que nós vamos ficar juntinhos daqueles que a gente tem afinidade, que a gente tem simpatia, né? Que o sentimento fala mais alto. Ninguém gosta de ficar perto de inimigo, de pessoas antipáticas. Nós procuramos o quê? Os grupos afins. Então, os verdadeiros laços familiares são aqueles que estão lá em cima, ok? E há também, para se fazer esses laços de família, há uma alternância, que nós já estamos comentando aqui, né? Sem falar nisso, mas nós estamos falando. Pais, filhos, mães, avós, a gente vai trocando. Então, hoje, eu estou avó dos meus netos e mãe dos meus filhos, mas numa próxima eu posso inverter, né? Então, nós vamos passar por todo esse contexto, por todo esse ciclo, ora filho, ora mãe, ora pai, ora irmão. Então, não tem assim, eu vou ser mãe para sempre, eu vou ser pai para sempre, eu vou ser filho. Não. Os papéis vão se invertendo para que nós possamos passar por todos os tipos de experiência e também para nós acertarmos o nosso contexto espiritual para favorecer a nossa evolução, certo? Então, nós vamos ser avós hoje, amanhã nós podemos ser pais, filhos e por aí vai. Nós estamos sempre trocando, mas com a finalidade qual? Evoluir. Dissipar as antipatias, quer dizer, acabar com as antipatias, com as quirelas, com os problemas e transformar tudo em paz, amor, para poder progredir. Então, por isso que a inversão desses papéis, ora homem, ora mulher, ora pai, ora avô, ora tio, ora filho, amigos também, porque às vezes tem pessoas que nós conhecemos que nós temos um amor que a gente fala assim, eu gosto mais do meu amigo do que me dou melhor com meu amigo do que meu irmão. Aqui, lá em cima, você ama mesmo, é seu irmão. Só que agora, nessa encarnação, você fala, eu vou como amigo porque eu preciso resolver outras coisas aqui. Então, a reencarnação é um lugar onde a gente pode fazer todos os papéis, né? Buscar todas as alternativas que Deus nos dá. Fala, olha, escolhe, vê o que fica melhor para você, o que você tem que fazer você tem que progredir. Agora você vê como que você quer fazer, né? E escolhe aí. E nós temos a livre escolha. E depois temos o livre-arbítrio, que era para conduzir bem essas escolhas, para nós não perdermos essas escolhas. Então, nós acabamos de falar aqui sobre o parentesco, o parentesco todo, geral, né? O porquê que temos pais, avós, porque somos assim. Então, nós acabamos de explicar a necessidade da troca desses papéis e no benefício que nós vamos tendo ao longo das reencarnações para colocar as coisas às claras e reverter inimigos em amigos. A reencarnação é para isso. É para nós buscar os nossos inimigos e transformá-los em amigos, porque nós só vamos ser espíritos puros quando nós nos amarmos uns aos outros fraternalmente. Então, nós temos que procurar um meio de fazer isso. E a reencarnação está aí para nos auxiliar. Agora, nós vamos para um outro item, que é semelhanças físicas e morais. Lógico, nós estamos falando de família, nós estamos falando de reencarnação, e está aqui, né? E vamos falar então sobre isso. Os pais, na verdade, transmitem aos filhos as semelhanças físicas, por conta do DNA, por conta das células, ok? Então, um filho, por conta da genética, é parecido fisicamente com os pais, né? Então, cabelo, pele, altura,
cor de olho, tudo isso faz parte da constituição física, orgânica, através do DNA, da genética, das células. Então, há essa hereditariedade por conta disso. Mas, isso nós estamos falando das físicas, né? E tem as morais, que aí é uma outra coisa. Porque nós somos espíritos individuais. Cada espírito é um espírito. Deus é o nosso Pai. Deus nos criou. Lembra que eu falei para vocês que a nossa genética espiritual é igual à de Deus? Na nossa genética espiritual, se nós fizermos o exame de DNA, vai dar lá. Você é filho de Deus. Foi Deus que te criou. Então, nós temos que buscar a nossa semelhança com Deus através da moral e do intelecto, evoluindo. Agora, quando nós estamos aqui encarnados, que nós vamos procriar o quê? Nós vamos fabricar um novo espírito? Não. Nós vamos dar possibilidade de gerar um novo corpo de carne. Nesse sim vai haver as semelhanças físicas. Então, o corpo procede do corpo, mas o espírito não. O espírito não procede do corpo, não. O espírito procede de Deus, ele é o nosso Pai. Agora, corpo gera corpo. Isso é fato, né? Então, fique bem claro isso, que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do corpo. Ele procede do Pai, que é o espírito maior, que é a fonte divina de todas as coisas. Nós fomos criados por essa luz, por essa força chamada Deus, né? As semelhanças morais que eu estava me referindo agora, elas se devem ao quê? Elas se devem muito às afinidades. Porque quando nós temos afinidades lá em cima, que nós estamos perto das pessoas que nós gostamos, porque a tendência é essa, que nem aqui. Nosso grupo de amigos são pessoas que nós temos afinidade. Nós nos aproximamos daqueles que nós conseguimos ficar perto, que nós temos algum tipo de sentimento, tem coisas que tem gostos iguais. Não é assim que a gente se aproxima das pessoas, né? Pelas afinidades. Essa aula nós só vamos falar em afinidade, simpatia, porque é muito isso, né? É muito isso. Então, as semelhanças morais, elas se devem muito a essas simpatias e afinidades que os espíritos têm uns com os outros. Então, por exemplo, nós estamos lá em cima e nós temos aqueles espíritos que nós temos muita simpatia. E claro que como a família aqui embaixo é grande, nós vamos ter também junto de nós queremos ficar cercado também desses espíritos. Eu digo também, porque não vamos só ficar perto de espíritos inimigos, não, há uma mescla. Nós temos na nossa família espíritos que sim, são nossos conhecidos, a gente já se dá bem há séculos. E tem outros que nós estamos conquistando. Então, existe um meio termo aí. Quando nós identificamos as semelhanças morais, fatalmente é porque nós estamos convivendo com espíritos que são parecidos conosco, são muito semelhantes a nós, então as características morais são as mesmas, não é verdade? A gente gosta de pessoas o quê? De pessoas, cada um tem o seu gosto, né? Então, se você gosta de andar com pessoas que têm vícios, que têm gostos, você anda com aqueles, é afinidade. Agora, se você é uma pessoa mais reta, mais centrada, você prefere ter amigos assim, mais centrados, mais equilibrados, entendeu? É gosto para tudo, né? Mas as qualidades morais, quando você vê na família, fala, nossa, como você é igual, o seu pai, a sua mãe, pensa igual, vocês decidem, são retos, sim, sim, não é não. Nossa, mas vocês são qualidades morais. Por quê? Porque já são os velhos conhecidos, então é lógico, a gente está juntos pela eternidade, então são os mesmos gostos. É claro que quando chega aqui embaixo, eu penso que nem ele, tudo que eu faço ele também faz, né? Porque é assim que a gente gosta de fazer as coisas, assim como tem pessoas que não gostam de andar com muitas pessoas certinhas, falam, você é muito certinha, eu prefiro andar lá com
comer o povo, né? Cada um no seu quadrado. Então, quando a gente tem alguém perto de nós que tem as mesmas características que nós, morais, com certeza, ó, somos conhecidos de longa data, ok? Afinidades. Após o nascimento, os pais têm tarefas. Lembra que nós falamos nas missões, que a gente está sempre procurando grandes missões, né? E o plano espiritual nos fala que se nós dermos contas das nossas pequenas tarefas, que elas são missões muito importantes. Então eu falei do agricultor, né, que planta, que tem a responsabilidade de levar o alimento para a nossa mesa, né? Todos nós na sociedade temos pequenas tarefas que junto é uma grande missão, porque a engrenagem tem que funcionar. Então, quando uma criança nasce, os pais têm essa pequena missão, essa pequena não, porque é uma missão muito difícil, né? Tem a tarefa e tem a missão de dar educação moral, caráter, ser um homem de bem, ser uma pessoa boa, amar o seu próximo. E cada um vai dar o que tem, né? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações e aqui tem todos os tipos de espírito, nós estamos num patamar de muita inferioridade. Então, cada um dá o que tem para o seu filho, mas a nossa obrigação é transformar os nossos filhos em homens e mulheres de bem, não é isso? É uma tarefa difícil. Nós temos que fazer a nossa parte, porque os nossos filhos vão crescer e tem o livre-arbítrio deles, tem a escolha deles. Mas nós podemos falar para Deus, olha, Senhor, os filhos que o Senhor colocou na minha mão, enquanto deu, eu tentei fazer o meu máximo. Quando eram pequenos, eu tentei colocar para eles os bons procedimentos, as boas regras de sociedade, as regras de amor ao próximo, de virtudes, né? Eu fiz a minha parte e é exatamente essa que é a nossa missão, né? Quando, como pais, é de levar a essa criança pequena, porque o espírito ainda está assim desabrochando aqui no mundo material, até os 8, 10 anos, você pode conduzir aquela criança. Se você recebe um espírito que era rebelde, que tinha parcos conhecimentos morais e reencarnou, e você então tem aquela possibilidade naqueles primeiros anos de modelar a personalidade e a moral daquele espírito. Pode ser que depois ele tome outro rumo, mas aquilo que os pais colocam pra gente, a gente lembra. A gente faz errado porque a gente quer, escolha. Mas quando os pais dão para os filhos as regras de vida, a gente lembra. Fala, se meu pai estivesse aqui não ia gostar disso que eu estou fazendo. É ou não é? Então, quando após o nascimento, os pais têm a tarefa e a missão de desenvolver os filhos na educação moral, tanto quanto for possível. Isso é muito importante nós termos em mente. Por isso, da nossa responsabilidade com os pequenos que estão à nossa volta, os exemplos que nós damos, né? Em tudo. Esses pequenos estão de olho em nós por tudo. E pode ser que um dia eles falem para nós, eu estou fazendo aquilo que eu vi você fazer. Eu estou agindo como eu vi você agir. E aí a gente vai falar o quê? Então, criar filho é uma grande missão. Então você fala, o que eu estou fazendo nesse mundo? Eu não tenho nada para fazer. O quê? Tem sobrinhos, ou tem filhos, ou qualquer criança que esteja à sua volta, que está ali ligado com você, é sua tarefa introduzir naquela criança os melhores conceitos que você puder colocar quanto à moralidade. Kardec nos fala sobre a semelhança de caráter. Ele nos fala que existe entre os irmãos essa semelhança que estou falando, moral, né? Por causa das afinidades. E ele fala que principalmente com os gêmeos. É claro que existem, a regra sempre tem a sua exceção, mas que a maioria, genericamente falando, dos gêmeos, realmente eles vêm juntos porque são espíritos muito afins, muito simpáticos e ficam muito felizes quando eles podem fazer essa jornada aqui na matéria juntos, né?
Então, são espíritos que vêm juntos, fazem planos juntos e são amigos. Agora, é lógico que tem os que são totalmente diferentes, né? Um é o dia, o outro é a noite. Existe. Nós não estamos num planeta de provas e expiações de espíritos muito imperfeitos? Então é claro que vai haver. Mas aí também existe um motivo. Eles não estão juntos por acaso. Ah, por acaso aconteceu? Sempre por trás tem uma história, tem um motivo. Então eles podem estar, são diferentes os gêmeos, mas eles estão juntos para quê? Para se autoajustarem. É uma oportunidade, né? Eles são gerados junto, que já criam vínculo. Eles nascem juntos, eles se desenvolvem juntos, né? Então isso é muito importante porque eles vão se autoajustando. Pode ser que não dê numa encarnação para fazer o ajuste total, mas vocês estejam certos que sempre tem um motivo e um motivo que Deus dá e que é sempre para o nosso bem. Então existem os gêmeos que são assim grudados, que se amam, e existem aqueles que são diferentes. Os que se amam é porque são muito afins, velhos conhecidos, querem estar junto, até para vir para cá, vamos junto, vamos fazer junto, vamos ver se a gente consegue evoluir junto. E outros que vêm justamente para ficar ali juntinho, principalmente no tempo da gestação e no tempo de criança, até 10 anos, para ver se ali aparece uma amizade, para se ajustar algumas coisas que esteja necessário. Deus é esperto, ele usa de muitas artimanhas para fazer com que nós nos sintamos felizes e abrimos o nosso coração para o bem, amando todos, porque ele sabe, olha, vocês vão ter que chegar para mim e vão ter que chegar aqui amando todo mundo. Não dá para ficar nadinha de fora. Se você tiver um assim, você não é puro. Para ser puro, você tem que amar você e os outros e dar vida pelos outros como se fosse você. Então está aí a reencarnação providenciando esses ajustes de todas essas formas que eu estou contando para vocês. Então, um outro aspecto também que eu achei muito interessante, que eu trouxe, eu fiz questão de trazer para vocês, é no que diz respeito a conservar as feições. Assim, por exemplo, um espírito ele quer ter a mesma aparência que ele teve na outra encarnação. Aí os espíritos fizeram para Kardec, né? As mesmas feições de vidas passadas, né? Que isso não é possível. Não dá para a gente ter a mesma feição de outras encarnações por causa da parte orgânica. Por causa da parte orgânica, né? Da hereditariedade. Ai, tô me enroscando. Por quê? Porque é tudo muito diferente. Nós podemos ser parecidos fisicamente, né? Até lembrar, mas igual, não. Igual não dá para ser. Agora, tem certas coisas que às vezes demonstra a nossa aparência, né, parecer muito como nós éramos nas outras encarnações. Porque o espírito é o mesmo. Só mudou foi a carinha, né, que muda, mas o espírito é o mesmo. Então eu vou até ler aqui como eu coloquei, porque eu achei muito interessante isso. Porque a gente está sempre procurando, né, nas fotos antigas, quem parece com quem, e às vezes a gente esquece que esse parecer é mais na parte física. Na parte espiritual, cada um, é individual, né? Então a gente fica procurando. E como às vezes a gente pode reconhecer, né, aquele espírito? Então, no que diz respeito a conservar as feições de vidas anteriores, dizem os espíritos que a feição atual nada tem a ver com a anterior, mas, sempre tem um mas, que o espírito se reflete no corpo material. Ele imprime as qualidades dele, né, no corpo como um molde. E das qualidades do espírito. Das qualidades. Porque o espírito, na verdade, ele não é aquela flama, aquele clarão. E o perispírito é um molde igual ao molde físico. Então, cada encarnação nós temos um molde
perispiritual, que é igual ao corpo físico. Lembra que eu até falei que se a gente quiser continuar com aquela aparência, a gente até pode, quando chega lá em cima. Mas quando está aqui, o perispírito tem que ter a aparência do corpo orgânico, do corpo físico. Não dá para ser diferente. O perispírito ter uma cara e o corpo físico ter outra. Não. É assim, o xerox. É o xerox. O perispírito é o xerox, certo? Tanto é que quando desencarna, se aparecer para alguém, vai falar, nossa, eu vi fulano de tal. Porque a aparência é a mesma, tá? Então, Kardec está dizendo assim, como o espírito se reflete no corpo, o molde das qualidades, o espírito tem certas qualidades. Essas qualidades vão se sobressair na nova encarnação. Lógico, o espírito é o mesmo. Se ele é reto, ou se ele é chato, se ele tem mau humor, se ele é carrancudo. Então, isso vai acabar aparecendo, isso vai, né? As qualidades morais, mas as físicas não, né? Agora, tem uma maneira da gente identificar essas qualidades morais. E os espíritos falaram que é pelos olhos. E a gente já ouviu, né? Que dizem assim, que os olhos são o espelho da alma. Não é verdade? Às vezes a gente olha para a pessoa e a gente vê aquele olhar doce, calmo, né? E quando a pessoa já é mais elétrica, até aquele olhinho que fica pulando, né? Mais ansioso, o outro é mais tranquilo, mais dócil. Então diz que através dos olhos nós podemos ter uma noção de quem é o espírito que está ali. Porque não dá para a gente ficar fazendo cara de paisagem em todo momento. Quando a gente é o que a gente é. E dizem que os olhos mostram exatamente o que a gente é. Então é assim, o espírito traz um molde das qualidades morais que ficam impresso no corpo físico através dos olhos. Então, se aquele espírito é tranquilo, é calmo, é sereno, é equilibrado, ele passa isso. Ele passa, você olha para aquela pessoa, a pessoa olha para você, você parece que, ai, mas me deu uma calma. E tem pessoas que tem aquele olhinho que pula de ansiedade e fala, nossa, essa pessoa me deixa nervosa. Essa pessoa é tão elétrica. Então, realmente, os olhos são o espelho da alma. Né? Falando ainda em afinidades e semelhanças, né, que a gente já repetiu 1000 vezes aqui, os espíritos simpatizam também com as coletividades. Olha que interessante, quanta informação legal, né? E vamos destrinchar isso, né? Como que isso acontece? Bom, nós temos os países, não temos? Então, assim como nós temos as afinidades com as famílias, que a gente às vezes quer reencarnar naquela família, porque ali já tem um espírito que a gente gosta, também tem um lugar que a gente gosta. Por exemplo, vamos supor eu tenho uma afinidade com tudo que diz respeito ao Egito, aquela parte de lá, Arábia, Turquia. Eu me identifico com a comida, com o idioma, com o jeito daquela população, sabe? Então, tem espíritos que têm essa afinidade e querem reencarnar ali. Por isso que forma aquela coletividade, que nem os japoneses. Independentemente da aparência física, né, oriental, eles têm todo um conceito de vida, de coletividade. As regras que eles têm, as condutas dele uns com os outros, a cultura, a ancestralidade que eles trazem com respeito. Então, existe uma parte toda cultural de ser, de agir coletiva, não é? Então, e tem espíritos, o espírito não tem origem, que é oriental ou é ocidental, que nem tem homem, tem mulher. O espírito é espírito em todo lugar. Mas o espírito, às vezes, ele se identifica, ele se simpatiza com aquele modo de vida, com aquele modo de pensar, de agir. Então, ele quer reencarnar ali. Então, toda aquela população que está em determinados lugares estão juntos justamente porque aqueles espíritos gostam daquilo.
Então, quando você fala assim, nossa, aquela pessoa lá deve ser alemã ou deve ser russa. Ai, porque você viu, é assim, assim. E a gente começa a dar as características de cada povo, não é assim? Ai, aquele lá deve ser espanhol ou português. Não é assim? E isso acontece por quê? Porque aquelas pessoas se reúnem e desenvolve aquela coletividade onde todos têm aquelas preferências mais ou menos iguais. Por isso que eles querem nascer em determinado lugar. E ficam assim, fica assim uma coletividade que você diferencia da outra. Nós falamos assim, a cultura ocidental e a cultura oriental. Então tem espíritos que preferem reencarnar muitas vezes na cultura oriental por ter uma afinidade com aqueles métodos e aqueles meios de cultura, de, de, de idioma, de comida, de tudo, enfim, da filosofia que aquelas pessoas convivem. E tem outros que preferem o mundo ocidental, né? Embora o espírito às vezes tenha que integrar essa ou aquela comunidade para fazer a sua progressão, a sua evolução. Mas às vezes ele tem várias encarnações em determinado grupo, porque assim como nós gostamos de A ou B, nós podemos gostar de alguns lugares no nosso planeta. Entendeu como é que é? Então eu achei isso muito interessante, né? Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Isso determina o caráter distinto de um povo. É o que eu estava falando. A filosofia dos japoneses, né? Eles são todos educados, eles têm... Vamos comparar nós, os brasileiros, com os japoneses. É uma cultura diferente. Se bem que o Brasil é atípico, porque na verdade o Brasil tem um pedacinho de cada canto desse planeta. Aqui é tudo junto e misturado. E o que significa isso? O Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, né? Exatamente isso. São todos esses espíritos de determinados países que estão aqui juntos. Nós temos aqui uma diversidade de línguas, de etnias, de culturas que vai se misturando e vai surgindo uma nova característica. Olha que interessante isso, muito interessante. Isso é matéria para se pesquisar, se aprofundar, né? Não ficar só na superficialidade, né? Para nós entendermos o caráter distinto de cada povo e os espíritos que constituem aquela população. Como, né, tem afinidades de gosto aí, para reencarnar nesse ou naquele lugar. Agora nós vamos passar por um outro tema, que são as ideias inatas. Eu lembro a vocês que todos esses temas fazem parte desse conjunto que nós estamos estudando sobre a pluralidade das existências. São as reencarnações. Olha que contexto grande que tem, quantos componentes existem dentro da reencarnação, da pluralidade das vidas, né? Dessas vidas sucessivas. Olha quanta coisa tem ali. Quer dizer, não é tão simples, né? É bem complexo. E é dessa complexidade que nós tiramos a nossa evolução, que nós vamos aprendendo. Por isso que nós vamos nos enriquecendo através desse conjunto maravilhoso que nos faz desenvolver em tantos aspectos e que esses aspectos são fundamentais para o nosso crescimento, né? Então nós vamos para mais um componente do dogma da reencarnação, que são as ideias inatas. Tá aí uma boa explicação para as pessoas que não acreditam na reencarnação, nas ideias inatas. Porque o que vem ser ideias inatas, né? São reminiscências, são recordações que nós temos de outras vidas, né? E que nós trazemos para essa nova existência, para essa nova reencarnação. Não existem aquelas coisas que é assim, você chega num lugar e fala, nossa, que interessante, parece que eu já estive nesse lugar, parece que eu conheço aqui, isso não me é estranho. Pessoas, ai, mas eu conheço você de algum lugar.
Nossa, não é possível. Às vezes a pessoa vem de outro lugar, de outro país, do outro lado do mundo, e a gente olha e bate o olho e fala, mas não é possível. O coração até bate, porque a gente reconhece pelos olhos, né? E a afinidade, a energia que está na nossa volta. Cada espírito tem a sua energia própria, porque nós fabricamos a nossa energia de acordo com as nossas qualidades morais. Morais. As intelectuais não tem nada a ver. A pessoa pode ser muito intelectual e de moral ser assim, antipática, grossa, não respeitar as pessoas. Então, as qualidades morais é que se sobressaem nas pessoas através dos olhos. Você demonstra. E a sua energia também traz essa essência espiritual. Você transpira essa essência espiritual que é sua, né? É como se fosse um perfume próprio daquele espírito. Você exala o perfume das qualidades morais do seu espírito. Então, é muito comum nós vermos algumas pessoas pela primeira vez e nós temos a certeza absoluta que em algum lugar nós tivemos com essa pessoa. E é verdade. Nós podemos ter encontrado essa pessoa, ela pode ser amigo nosso, mas nessa encarnação ela está cuidando dos problemas dela, eu estou cuidando dos meus. Mas nos cruzamos aqui no planetinha e pá, a energia, né? A anteninha piscou. Nossa, olha, teve uma reciprocidade, uma afinidade. E às vezes a pessoa corresponde e fala, nossa, é verdade. Eu tenho a impressão que eu também te conheço. Ah, todo mundo já passou por isso, né? Isso daí o que quer dizer? Ideias inatas. Você traz lá dentro de você, sabe? Tá ali dentro de você aquele conhecimento e você não sabe definir, você não consegue pegar aquilo, formatar aquela coisa com certeza, mas você sabe, no fundo você sabe, tem alguma coisa aí com essa pessoa que eu não sei da onde, de outras vidas, né? Das reencarnações, são as ideias inatas, né? E o que mais que a gente pode falar sobre isso? Ah, os conhecimentos, na verdade, que nós temos na encarnação, a gente já conversou, a gente vai acumulando. Nós somos, assim, um aspirador. O espírito, em cada encarnação, ele é um aspirador. Ele vai assimilando, né, as coisas e vai guardando. O espírito não perde nada, sabe? E nós vamos acumulando. Agora, muitas coisas, quando nós estamos encarnados, ficam assim, embutidas, né? Elas ficam ali adormecidas para que nós possamos dar conta de fazer aquilo que nós viemos fazer. Então, tudo que nós aprendemos fica gravado na memória do espírito, como num HD de computador. Você vai pôr informação, o computador está lá, está guardado, está armazenado tudo. Nós também somos assim. Só que quando nós reencarnamos, às vezes, por exemplo, assim, um espírito evoluiu muito, que nem eu estava falando agora há pouco, intelectualmente. Estudou, é PhD, é doutorado em tudo. Mas moralmente, aquele tipo de pessoa que se precisar vender a mãe, vende. Sabe do que eu estou falando? Aquelas pessoas que passam por cima das outras sem o menor problema e nem fica com dor na consciência. Ou seja, é inteligente, tem conhecimento, mas e a moral? Escuta, e o respeito? E o amor ao próximo? Não digo nem amor, mas respeito, né, ao próximo. Tem pessoas que não têm. Então, o que acontece? Como o espírito tem tudo lá na memória, quando ele vai reencarnar, então ele não vem para fazer muita coisa intelectualmente falando. Ele vem para desenvolver a moral, ele vem para ser mais humilde, para ser mais acessível, sabe? Ele vem para burilar outras coisas que ele precisa. Então, essa parte do conhecimento, ela fica meio adormecida para que ele possa desenvolver aquela parte que ele precisa. Quando ele volta, tá tudo lá, tá recuperado. E ainda ele conseguiu desenvolver aquilo que ele estava precisando, certo? Então, o espírito, quando ele precisa se desenvolver nessa ou naquele setor, dependendo do que ele vai fazer, muita coisa fica assim, adormecida, né? Fica ali quietinha
esperando que ele faça esse desenvolvimento, depois ele volta e retoma todo o seu conhecimento, tá? Principalmente no campo moral, existe muito isso, principalmente aqui no nosso estágio de imperfeitos, né? A gente vê aí pessoas cientistas que inventam mil e uma coisa, né? E às vezes a gente fala, nossa, inventou uma vacina, inventou um remédio, e a pessoa às vezes dentro de casa é um tirano, é uma pessoa assim insuportável, porque tem conhecimento, tem inteligência, desenvolveu essa parte, mas no que diz respeito à afetividade, à emoção, à moral, esse irmão nosso ainda precisa ter outras oportunidades para desenvolver também essa parte, porque nós precisamos equilibrar. Lembra a asinha do equilíbrio e do intelecto? Nós não podemos ficar hora sim, hora assado. Nós temos que ter o equilíbrio para nós chegarmos lá em cima equilibrados. Então, ora nós vamos ter que dar preferência ao intelecto numa encarnação, ora nós vamos precisar dar ênfase na parte moral. Enquanto isso, determinadas condições que nós temos, qualidades, vai ficar embutida para que nós possamos desenvolver uma outra parte. Agora nós vamos para a nossa última parte da aula e nós vamos falar sobre as considerações gerais, sobre a conclusão, sobre tudo que nós estamos conversando nessas 3 últimas aulas, né? Principalmente sobre o dogma da reencarnação e tudo que nós falamos. Os mundos que temos, né? Vários mundos para nós podermos fazer nossa evolução, as crianças, enfim, nós abordamos tantos temas diferentes. Hoje nós falamos sobre parentesco, né? Sobre ideias inatas, tudo isso está dentro do contexto da reencarnação, são componentes da reencarnação. Então agora nós vamos dar uma resumidinha, pois depois de a gente ver tudo isso, né, o que nós podemos deduzir do dogma da reencarnação? O que nós podemos deduzir? Nós já falamos sobre isso, mas eu vou repetir para vocês. Por tudo e tudo que nós estudamos, por que nós conversamos e que a nossa mente nos levou, né, a trabalhar, a gente fica assim se perguntando: por que alguns homens, independentemente da educação que tiveram, são mais ou menos adiantados que outros? Por que alguns nascem em países tão subdesenvolvidos, miseráveis, enquanto outros nascem em povos civilizados, de altíssima tecnologia e têm uma vida diferente? Por que alguns nascem na miséria e outros nascem em berço de ouro? De onde vêm certas crianças que trazem vícios e virtudes independentemente do meio onde elas estão? Assim, crianças que nasceram em berço de ouro, né? Com educação de alto nível e, no entanto, moralmente são péssimas, são capazes de deixar os pais malucos, os pais não conseguem colocar nada de bom naquela criança, e outras que nascem em meios onde tem tudo para virar marginais e crescem e florescem como homens de bem, sem que não tenha tido nem exemplos para isso. Como se explica isso, né? Porque uns nascem todos deformados, né? Com aparência física que até assusta as outras pessoas, e outros são lindos, maravilhosos, né? Então, perguntas que nos faz passar por todo esse complexo da reencarnação, porque nós vemos isso. Em todas as reencarnações, nós temos modos e aparências de vidas diferentes, né? Por que isso? Então tem a pergunta final: qual a filosofia ou religião que pode explicar esses problemas sem falar na reencarnação? Porque explicar esses problemas através da reencarnação foi o que nós fizemos nessas aulas. Nós explicamos o motivo que existe a reencarnação. Está aí. Tudo isso que eu acabei de falar agora, que nós estamos estudando, explica a reencarnação. Agora,
Existe alguma religião que explique isso, mas sem falar na reencarnação? Ou seja, que nós só temos uma vida? Dá para explicar? Se você só tem uma vida, acontece tudo isso que nós falamos agora, como explica a justiça divina? Que explicação tem essas pessoas? Tá, não existe reencarnação para essa pessoa? A pessoa fala, não, não acredito em reencarnação. Tá, então como você me explica tudo isso? Como? Deus é injusto? Deus prefere uns e outros não? Mas Deus é justo? Deus é sábio, inteligente? Não existe. Só o Espiritismo é capaz de dar essa explicação através do dogma da reencarnação. Só essa doutrina clara, escancarada, que explica o porquê disso e o porquê daquilo. Mas não porque nós temos a cabeça lá na Lua. Comprovadamente, cientificamente comprovado, o Espiritismo, ele tem na sua base a filosofia, a religião e a ciência. E Kardec nos prova isso através dos livros da codificação. Então, só o Espiritismo tem a explicação correta para todas essas questões que nós levantamos. Não existe outra religião que explique dessa maneira. Não existe. Então, ela é a única a explicar aquilo que sem ela seria inexplicável. Se não tivesse a doutrina do Espírito, seria inexplicável explicar isso. Por que uma criança nasce deformada e a outra nasce linda? Por que uma mãe traz no colo um bebê todo deformado e a outra mãe está com um bebê sadio, rosado no braço dela? Por que Deus castigou uma mulher e não a outra? O Espiritismo te explica isso, através do dogma da reencarnação, cientificamente provado. Aquela que tem um filhinho deformado, ali está os dois espíritos tendo a oportunidade que Deus está dando de resgatar alguma coisa que é necessário, um aprendizado naquilo. E a outra mãe que está com um nenê sadio e saudável, não tem nada. Nessa encarnação, eles não precisaram passar por isso. Pode ser que já passaram, já se corrigiram e hoje têm o mérito de estarem assim, bonitos e saudáveis. Que é como nós vamos estar quando nós formos para o outro patamar, nos espíritos bons. Nosso corpo vai ser diferente, nós não vamos ter enfermidades. E quando chegar lá em cima, nós não vamos ter que espiar mais nada. Porque a gente já passou por tudo, já pagou tudo, pagou todas as nossas dívidas e aprendemos tudo. Aprendemos como é estar na pele quando é homem, quando estar na pele de uma mulher. Nós já sabemos como é ser deformado, doente, como é ser sadio. Nós desenvolvemos tudo, aprendemos tudo. Só a doutrina espírita dá a explicação para aquilo que em outras doutrinas é inexplicável. Maravilhoso, não é? Falei para vocês que existem muitas coisas nos livros da codificação que nós precisamos saber para nós fazermos a nossa evolução de uma maneira menos traumática. Porque quando você conhece, é mais fácil. E como nós falamos aqui, o Espírito traz ideias inatas. Nós trazemos no fundo de nós esse conhecimento que nós estamos adquirindo, vai ficar conosco, é nosso, ninguém mais tira. Então, a gente reencarna com aquela ideia de que eu preciso fazer, porque é assim que tem que fazer, e é isso que eu vou fazer. Porque tem conhecimento por trás disso, né? O seu espírito já tem esse conhecimento. Então, a nossa jornada na carne, apesar de todas as facilidades que o mundo material nos dá, né, nos chama para tanta coisa, nós vamos conseguir mediar, né, ter um equilíbrio enquanto na vida física, para não
corrermos atrás de tudo que é material e esquecermos da parte espiritual, mas também saber viver na matéria com tudo que ela tem, né? E dar valor também à nossa parte espiritual. Nós vamos saber dosar as duas partes para que dê certo. Porque tudo que for desequilíbrio tende a dar errado, dar ruim. Ok, meus amores? Então, era isso que eu tinha para vocês hoje, na aula de hoje. E as perguntas vão ser simples, fáceis. Eu acho que todos esses conhecimentos nós já trazemos, né, dentro de nós. E quando nós começamos a explanar, eles vão ficando mais claros e mais fáceis, não é assim?